E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês estão vendo essa aula. Pessoal, na aula passada a gente aprendeu os títulos, tá? E nessa aula a gente vai dar continuidade ao nosso curso aprendendo sobre parágrafos, tá? Como adicionar parágrafos de texto no nosso site. Bom, vamos lá, sem mais delongas, a gente vai vir aqui de novo no body, no corpo. Lembrando que se você não sabe como criar estrutura, parágrafos ou comentários, acesse a nossa playlist, o card vai estar aqui em cima, para vocês acompanhar as aulas passadas e a gente seguir essa maratona juntos, tá bom? Pessoal, vamos lá. Primeiramente, o parágrafo ele é criado pela tag P, tá? Então, vou criar aqui a tag P. E isso aqui já é um parágrafo. Se eu dar um Ctrl S para salvar e vou digitar, ó, esse é um parágrafo. Agora eu vou dar um espaço. Na verdade, mentira, eu não vou dar espaço não. Na mesma linha, eu vou digitar outra tag P. Vai ficar mais fácil, uma coisa que a gente falou nas aulas anteriores. Esse é outro parágrafo. Ctrl S. Vou abrir a página web onde a gente está programando aqui. Se eu atualizar, esse é um parágrafo, esse é outro parágrafo. Pessoal, o que acontece? O parágrafo, ele também, assim como a maioria das tags em HTML, é uma tag em block, ou seja, independente se está aqui seguido ou não, sempre que ele terminar, ele vai pular para a linha de baixo, tá bom? Vamos lá, vou pegar um sistema aqui, que é um texto. Eu gosto de trabalhar com texto de verdade, para a gente ver, né, como que fica um site, como que é um site o mais próximo possível da realidade. Então, vou pegar aqui uma história sobre as focas. Não sei. Me veio na cabeça. Esse texto aqui, ó. Vou pegar esse aqui do Mundo Educação, tá? Vou pegar esse parágrafo. Vou copiar. Vou abrir aqui. Vou tirar esse aqui em vez de ficar aqui, olha. Eu vou colar. Vou dar um Ctrl S para salvar. Por uma questão de organização, eu sempre prefiro deixar os parágrafos um embaixo do outro. Por mais que visivelmente para o usuário não dá diferença, na hora que a gente está criando um site, dá muita diferença, tá bom? Fica mais estruturado, fica mais bonito. Então, principalmente se você está trabalhando num projeto, aí fica muito tempo sem mexer. Quando vai mexer depois, vai ficar melhor de vocês identificarem. Salvei os dois parágrafos aqui. Vou dar uma atualização. Ficou o parágrafo aqui, tá bom? Foco são animais. Vou colocar um título, tá? Vou pegar, por exemplo... Vou pegar esses dois títulos. O título mais importante da página, que é foca. Vou vir aqui. Vou fazer um H1. Por que o H1? Porque o H1 fica o título mais importante. Vou dar um Ctrl S. Propaganda para comprar, não preciso, ok. Opa. Eu dei um Ctrl A para selecionar tudo sem querer. Ctrl S. Eu gosto sempre de digitar e salvar, tá bom? Eu vou vir aqui novamente e vou pegar esse subtítulo. Subtítulo, eu devo usar o H1 novamente? E aí, pessoal, o que vocês acham? Não. Eu sempre devo seguir a ordem até o H6, né? Eu posso repetir, por exemplo, vamos supor que após os parágrafos tenha um outro subtítulo. Eu posso utilizar o H2 de novo. Ou então, se for um subtítulo menos importante, um H3. Mas eu não posso utilizar, por exemplo, H1, H6, H2. Não, a gente tem que manter uma certa estrutura, tá? Mas isso a gente já viu na aula de títulos. Bom, salvei aqui. Se a gente vir aqui, olha, e atualizar, o nosso site já está começando a ganhar corpo, tá? Ah, por que tá tão diferente do daqui? Imagem, tá? Organização. Mas o nosso site já está começando a ganhar um corpo. Por exemplo, aqui, ó. Já é basicamente isso aqui, ó. Características das focas e tudo. É basicamente isso aqui. É claro que aqui eu utilizo um pouco de CSS. Tem algumas imagens, mas a gente já está montando o grosso de um site. O grosso de um site é basicamente o texto, tá? Que a gente vai colocando em HTML. Vai formando essa parte crua. E depois a gente vai tratar isso tudo no CSS, tá? O curso de CSS vai sair logo em seguida do fim de HTML. Por quê? Porque quando a gente for ver CSS, nós não vamos voltar para tratar o que é cada item de HTML, tá bom? Então, se você
sabe um pouquinho de HTML ou já quer ver HTML e CSS, não recomendo. Vamos ver o curso de HTML, depois a gente vai para o curso de CSS. Então tá aqui, a gente está montando já o nosso texto, tá? Nosso site. Vamos criar aqui o focus, um título, o subtítulo e o conteúdo, tá? Pessoal, além de parágrafo, existe uma outra coisa, tá? Que eu vou montar aqui, vou mostrar para vocês, aproveitar na mesma aula, que é o spam. O que acontece? Eu vou pegar o mesmo exemplo daqui. Vai ser perfeito esse exemplo. Vou pegar aqui, vou colar aqui, vou dar um Ctrl S. Se eu vir aqui e atualizar, tá aqui. Visualmente parece um parágrafo. Olha, tá aqui o texto todo completo, ok. Agora eu vou pegar a linha de baixo e também colocar como um spam. Vou dar um Ctrl C, tá? Vou saltar aqui e um spam. Vou dar um Ctrl S. Se eu vir no index, olha para vocês verem, ficou na mesma linha. Por que ficou na mesma linha? O spam é uma das exceções em que a tag é inline, ou seja, em linha. O conteúdo, quando termina, ele vai continuar na linha de baixo o mesmo conteúdo, tá bom? Então, aqui a gente já vê uma diferença, tá? A tag P com a tag o spam, tá? A tag P em block, terminou, salta para a linha de baixo. A tag do spam, ela é inline, então ela continua. Tá, mas e se eu quisesse dar um espaço? Vamos supor, existe a tag P, mas por algum motivo você quer usar a tag spam e quer dar um espaço. A gente pode vir aqui, olha, e utilizar no final dela, usar a tag BR, tá? Eu gosto de fechar com a barrinha, mas não precisa, tá? Se eu usar a tag BR, ela vai dar um pulo, um salto. Olha, deu um salto. Mas percebam também, olha, que o espaço não dá um espaço muito grande, porque é tagline. Esse espaço aqui, ó, já é predefinido, o espaço do bloco do P. Do spam não, porque o spam é inline. Então a gente só está dando realmente uma quebra de linha aqui, tá bom? Mas vamos voltar. Eu vou tirar essa tag BR aqui e eu vou tirar o spam. Na verdade não, pode deixar para ficar mais compreensível. Mas por que eu deveria usar um spam? Eu vou mostrar algo para vocês. Eu vou mostrar algo para vocês que depois a gente vai aprender cada um desses itens. Mas esse texto aqui, ó, se destacam por viverem sólido. Eu quero dar um destaque para esse elemento, só esse elemento. Então, seria mais fácil, por exemplo, a tag P compreende o texto todo. Então, por exemplo, se eu quero deixar em negrito uma parte do texto, com a tag P não dá, porque a tag P fica o texto inteiro, tá? Mas vamos supor que eu quero só essa parte. O que eu faria então? Eu viria aqui, ó, os se destacam. Vou criar de uma forma que seria realmente o correto, tá? Tá dentro de um parágrafo. Vou tirar esse... Na verdade eu vou deixar como tag P também. Então vamos supor, você está criando um site e você quer dar destaque em um item só. Agora não precisa mais do BR. Você quer dar destaque em um item só que está dentro de um parágrafo. Deixa eu atualizar aqui para vocês verem. Dá um espaço maior. Eu quero dar destaque só para esse aqui, ó. Destacam até sólido. Se eu usar um comando que existe em HTML chamado strong, que serve para deixar em negrito, não vai acontecer uma coisa boa. Por quê? A gente está falando de um código Ctrl X sólido. Já tag em P, tá? Vai dar certo, como eu disse. HTML, ele sempre vai tentar dar certo, tá? Só que não é uma coisa correta a se fazer. Olha, eu deixei. Na verdade, eu deixei desde os principais. Deixa eu voltar aqui. Strong, deixa eu dar um Ctrl X. Destacam, a partir do destacam. Ctrl V, Ctrl S. Deixa eu atualizar aqui. Os príncipes se destacam até o sólido. Vamos lá.
não precisem saber sobre a tag strong, mas basicamente ela deixa o texto em negrito, tá bom? Mas a gente vai ver tags especiais daqui a algumas aulas. O que eu quero tratar para vocês é o seguinte: dá certo a gente fazer isso, só que não é o correto. Por que não é o correto? Porque estilo a gente vai tratar sempre em CSS, tá? Não é em HTML. Então, qual seria o mais correto de eu fazer? Destacar esse conteúdo. Como que eu destaco esse conteúdo para depois trabalhar ele? Se eu fosse trabalhar na tag P, não daria. Mas como que eu faço? Poderia usar isso aqui. Não é uma forma correta, profissional de fazer. Então, o que eu faria? Eu digitaria um spam, iniciando aqui, terminando aqui, dá um Ctrl S. Se eu vim aqui e atualizar, não mudou nada, tá a mesma coisa. Só que dentro do spam, que é só esse item, aí sim eu posso tratar o conteúdo. Por exemplo, eu posso usar um style. Usei um style, tá? E coloquei na color red, mas ficou o texto todo. O spam abriu aqui e o spam fechou aqui. Onde que tá indo? Pessoal, eu entendi o porquê que travou tudo aqui, olha. Eu parei um tempinho. Programação é isso, gente. Identifiquem o erro que tem aqui. Tem um erro. Esse spam é com N, esse é com M. Então, por que é bom usar uma IDE? Eu tentei identificar o erro, eu cliquei aqui, não fechou, porque está escrito errado, tá? Isso é muito comum de acontecer em programação. A gente esquece uma letra, esquece um ponto e vírgula, esquece algo, e aí dá erro no sistema, tá? Então, programação é isso. Eu já corrigi, agora vai estar corrigido aqui, olha, porque fechou. Então, percebam, gente, isso aqui, olha, é CSS, a gente não vai tratar dela agora, assim como não vai tratar do strong que eu utilizei agora. A questão que eu quero destacar para vocês é o seguinte: por que utilizar o spam? Simples, para a gente destacar um item dentro do parágrafo e dar um destaque para ele. No caso, eu utilizei o style. Lembra que style é a gente chamando CSS? Só para explicar bem superficialmente. Utilizei o style, chamei a color, significa cor, e usei o red, ou seja, eu quero que a parte do spam fique vermelha. Então, essa parte aqui ficou vermelha, ficou em destaque. Então, por isso que eu vou utilizar a tag spam. Pessoal, eu sei que parece bobo, mas geralmente o que os cursos fazem? Eles ensinam para vocês a tags, né? Explica, só que ele não mostra na prática o funcionamento. Isso aqui, pessoal, é coisa de vivência. Às vezes, você estudando a primeira vez, você não tem essa sacada. Mas eu quero trazer para vocês da forma que realmente a gente utiliza. Realmente na prática, como funciona. Então, o strong e o spam, ele serve principalmente para isso. Você pode utilizar para outras coisas, tá? Eu estou dando um exemplo. Às vezes você pensa, mas por que tem um spam e tem o P e o spam fica na mesma linha se eu posso usar o P? Por isso, para a gente dar destaque, por exemplo, e tratar esse item de outra forma, tá? No caso aqui eu coloquei em vermelho, aqui é em preto, né? Seria um strong, mas eu coloquei em vermelho. Então é isso, pessoal. A gente trata o item, tá? A gente trata ele para ele ficar só em uma determinada parte. Então é por isso que a gente utiliza o spam. Mas, via de regra, parágrafo normal, por exemplo, que não tiver nada, ó, esses aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver um outro parágrafo aqui. Na verdade era só aquilo ali, que não tem nada a ser tratado. É P, é utilizar a tag P, tá bom? Se você tiver que usar algum destaque dentro dentro da sua tag, aí você usa um spam, por exemplo, que é de texto também. E aí você dá destaque àquele conteúdo para tratar depois. Mais uma vez, pessoal, isso aqui, olha, é CSS. Isso aqui a gente vai ver em outro curso após a gente terminar esse. O que eu queria tratar para vocês na aula de hoje era por que usar o parágrafo
e por que usar o spam. Qual a diferença dos dois e como usar os dois juntos, que é uma grande sacada, tá? Eu estou ensinando para vocês a vida prática. Por que eu utilizaria o spam se tem um parágrafo? Para isso. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Essa aula ficou rica de conteúdo, inclusive vocês viram algo comum aí da programação, tá? Que é a gente às vezes acabar digitando uma palavra errada. Se vocês estão curtindo, curte, comenta, compartilha. Dúvidas, coloque nos comentários, eu vou ler e vou responder para vocês, tá? Então é isso aí, pessoal. Partiu!